Abril Azul foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo e, assim, dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Para se ter uma ideia, estima-se aqui no Brasil, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas com autismo e os sinais podem aparecer já nos primeiros anos de vida. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aproveitando o dia 1º de abril, então é início, é o pontapé inicial da campanha Abril Azul. Eu recebo a neuropediatra Suênia Timóteo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, bom dia a todos. Vamos então conversar sobre esse assunto tão importante, né? Você que está em casa sabe que tem o passaporte livre para enviar dúvidas para o WhatsApp do Mulher Demais. Você já conhece, é o 991050400 e o celular do MD fica aqui, sempre comigo. Você vai mandando suas dúvidas, compartilhando os seus relatos e aqui em tempo real a gente vai trazendo com a nossa especialista, tá? Vai mandando aqui que eu vou lendo em tempo real também. Doutora, já começando, eu queria que você explicasse pra gente, o que é o transtorno do espectro autista. Hoje, com a sigla muito bem frisada na memória, que é o TEA, né? Queria que você explicasse pra gente. Então, o transtorno do espectro autista, Bruna, como o nome já fala, é um transtorno, não é uma doença, certo? E devido a isto, não deve ser considerado nem tratado feito doença, tá? Não tem cura e é algo que você vai conviver com isto para o resto da vida, tá? Em geral, ele causa várias dificuldades, principalmente do ponto de vista social, do ponto de vista de linguagem, uma dificuldade de conversar, de dialogar, ou até ter um atraso na fala mesmo, certo? Além disso, tem alguns comportamentos inadequados, as famosas estereotipias, as ecolalias, que são comportamentos repetitivos, fixados e que comprometem a socialização daquela pessoa, daquela criança, adolescente, adulto, do ponto de vista social. Existem causas, doutora, para que o autismo se desenvolva, para que ele apareça, no caso, no paciente? Sim, existe causa. A causa é principalmente genética, certo? A gente estima que cerca de 80% dos casos são genéticos, mas o fato da gente falar genético não quer dizer que é hereditário também, tá? São coisas diferentes. Lógico que também existe o grau de hereditariedade, tá? Em que 70% dos pacientes podem, de fato, ter casos na família associado, mas não necessariamente é herdado, certo? Do pai ou da mãe ou dos avós e dos tios, tá? Pode ter outras causas genéticas e principalmente fatores de riscos, como prematuridade, como histórias de uso de drogas na gestação ou de medicações que comprometam o desenvolvimento neurológico desta pessoa. Entendi. Eu citei lá no comecinho, que muitas vezes os sinais aparecem logo nos primeiros anos de vida, Sim. doutora? Que sinais são esses? Então, a gente costuma dizer que a gente já nasce, tá certo? Com esses sinais. Às vezes podem ser sinais sutis e outras vezes podem ser sinais bem evidentes, tá? E quais são os primeiros sinais? A dificuldade daquela criança, desde bebezinho, desde a parte da amamentação, direcionar o olho para a mãe, fixar o olho, certo? De maneira consistente, de sorrir de volta, ser aquela criança mais alheia, que não troca o olhar, que não sorri, que não atende pelo nome. Por volta dos 6 meses, a gente espera que a criança já direcione o olhar quando chamada pelo nome. E se isso não acontece, a gente precisa ficar em alerta, bem como pegar brinquedos, fazer aquela troca de brinquedos sutis, que a gente espera uma criança que é mais alheia ao mundo e não tem interesse nem de brincar com o outro, nem de brincar com os estímulos ao redor. Além de ter os movimentos, É muito comum essas crianças elas terem umas tendências a gostar de coisas mais pequenas, de vez de ampliar o brincar como um todo, se direcionar para a parte do brinquedo, ficar girando as rodinhas de um carrinho, por exemplo, que é um sinal bem comum e bem evidente, bem descrito, das famílias de uma maneira geral. Ou brincar com coisas que não são tão funcionais, certo? Como tampas de garrafinha, ficar prestando atenção apenas no fiozinho da camisa, numa etiquetazinha de uma fraldinha,
enfim, ter comportamentos que são inadequados do ponto de vista social, principalmente. Esses sinais, sintomas, eles vão evoluindo com o passar do tempo? Começam menores ou algumas poucas características e depois isso vai sendo ampliado, doutora? Então, Bruna, isso também varia, certo? Porque depende de cada caso. A gente comenta que cada pessoa é única, certo? Então, os sintomas, eles podem ser bem evidentes desde o início, certo? Como eles também podem ser sutis e apresentando aos poucos, tá? Então, às vezes, a criança ela não tem todos os critérios necessários para fechar aquele diagnóstico antes de 1 ano, mas depois de 1 ano ela vai apresentando os outros critérios necessários para a gente fechar o diagnóstico. Sim. Eu costumo falar que, independente de você ter todos os critérios completos ou não, o importante é perceber um sinal de alerta, já procura ajuda, já investiga, já estimula para, né, a gente superar aquela dificuldade o mais rápido possível, porque a precocidade é mais importante no tratamento do que o próprio nome. Importante falar sobre diagnóstico, né? Você até citou a questão do diagnóstico. Como é que é feito, doutora? É uma avaliação clínica? Exige aí uma série de exames, por exemplo? Como é que isso é feito? Então, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico, certo? Exclusivamente clínico. Então, a gente vai observar aquela criança, né? Vai fazer uma boa anamnese do caso daquela criança, pegar todos os comportamentos associados, todos os atrasos associados. E, com isso, a gente vai ver se ela está dentro da lista dos critérios diagnósticos, tá? Que o primeiro critério seria o atraso da linguagem, socialização, certo? O segundo critério é comportamentos ou falas repetitivas, comportamentos fixados, interesses importantes em relação à parte de rotina. Então, tendo esses critérios presentes, certo? A gente vai fechar esse diagnóstico. E em relação ao exame, não existe exame para fechar o diagnóstico de autismo. Mas uma vez fechado o diagnóstico de autismo e essa criança sendo avaliada, de preferência por um neuropediatra, certo? Que tenha domínio sobre o assunto para investigar se tem outras causas, outras comorbidades associadas. Então, é muito comum você ter alteração do tamanho do perímetro da cabeça, é muito comum você ter alterações motoras nessa criança com autismo. Então, tendo esses achados associados, a gente precisa investigar com alguns exames que vai depender de cada caso. Digamos, né, a gente com certeza tem vários pais, mães ouvindo, assistindo o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui e identificando alguns sinais. Poxa, meu filho, minha filha faz isso. Não sei, a partir de que momento buscar então essa ajuda para que esse diagnóstico seja fechado, doutora, já que essa questão do diagnóstico precoce é super importante, né? A partir de que idade já dá para buscar uma ajuda individualizada e especializada? Eu costumo dizer que a partir do momento que você percebeu o primeiro atraso ou regressão de seu filho, tá? A gente pode fechar diagnóstico antes de 1 ano, se assim tiver os critérios suficientes para fechar esse diagnóstico. Então, não tem idade mínima para se fechar o diagnóstico de autismo, gente. O importante é você avaliar realmente se aqueles atrasos de linguagem, atraso social, atraso de interação, alterações comportamentais, né, inadequadas com os comportamentos repetitivos, restritos, isolados, estão juntos. E uma vez juntos se fecha, se tem a quantidade mínima para fechar o diagnóstico. Assim sendo, não existe idade. Eu já fechei diagnóstico de criança com menos de 1 ano, certo? Como algumas vezes a gente retarda um pouco esse diagnóstico, mas independente do nome, mais uma vez, teve sinais de alerta, mesmo que não na quantidade exata para se colocar no nome do autismo, a gente começar o tratamento com terapias multidisciplinares, Sim. que é o tratamento ouro, certo? Para esses casos. E assim a criança ou adolescente que seja, poder superar as suas dificuldades. E ter mais qualidade de vida também, né? Principalmente. O que acontece, infelizmente, é que muitos pais, mães vão adiando essa busca por um tratamento adequado, por esse diagnóstico, ajuda especializada com medo do diagnóstico. E Sim. aí vão afastando essa criança do tratamento adequado, para que ela possa ter mais qualidade de vida, autonomia e independência, né, doutora? Sim, Bruna. Culturalmente, a gente tem aquela lenda em que
o meu neto, minha tia, minha avó, há anos atrás, falou com 5 anos, espera, não espera os 2 anos. Existe essa frase, né? Sim. Muito comum. Então, eu costumo dizer, gente, não esperem por nada. Certo? Uma criança, por exemplo, com 1 ano tem que estar falando 5 palavrinhas ali, não perfeitas, mas 5 sons funcionais. Não falou, procure ajuda na mesma hora. O mínimo sinal de atraso, o mínimo desconfiança, procure, mesmo que seja para lhe dizer que não tem nada. Mas nunca espere, nunca use essa desculpa de que não, vamos esperar para ver se ele consegue sozinho no tempo da criança. Não existe tempo, certo? Não existe essa frase de cada criança tem seu tempo, é algo que já caiu há muito tempo e está ultrapassado, certo? Cada criança tem seu tempo dentro do limite máximo do que a gente espera para cada idade. Muito isso bem. Que a gente precisa prestar atenção. A gente já está recebendo aqui vários relatos e perguntas no WhatsApp do Mulher Demais e no próximo bloco eu já trago aqui, tá, doutora? Vamos falar sobre diagnóstico tardio também, falar sobre tratamento, a importância desse tratamento e aí já vendo as questões que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Vá mandando a sua pergunta também no 991050400. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá, doutora? Tá ok. Beleza, combinado.